Não, Aí celular criar não, no né? Skype, já tô criando. Mas de WhatsApp tem que ir para outras opções. É. Né? Não tem, tipo, restrição. Vamos ver. Voltou? Voltei, fiz outro, Não, né? tá, mas ele voltou? Voltou. Não ficou que nem ontem que... Pô, tu acabou? Não, acordei. Eu já tem um tempinho, já tem umas 3 semanas. A Mônica acordou. Eu vi um monte. Tô parecendo criança. Nós estamos 9 anos. Parece um bujão. Então, mas ele não abriu. Abriu sim. O quê? Abriu sim. Deixa eu só. Gente, desculpa de novo, nós tivemos outro problema com a conexão. Ontem nós tivemos e hoje, pelo jeito, a mesma coisa, mas é da conexão mesmo, porque a gente está com a internet funcionando, então deve ser algum problema A na conta tá paga, né? conta tá paga, que é o mais difícil. Mas deixa eu só retomar aqui os compartilhamentos e a gente retoma. Voltou a aparecer? Voltou, né, agora? Então, voltou. O botãozinho, né? Só compartilhar o botãozinho. É no pessoal. Eu tenho que publicar na página pessoal e aí ele me dá a opção do grupo. Na página direto nossa, não. Tem que entrar compartilhar na minha página pessoal, aí da minha página eu consigo compartilhar nos grupos. Antes a gente fazia direto da página do Amigos do Bem, né? Agora eu tenho que publicar no Amigos do Bem e a gente consegue. Bom, vamos lá? Bom. Vamos lá? Então, só para retomar, então nós vamos retomar o da semana passada, que nós fizemos até 340, até a 349, né? Sim. Foi isso? 343, 344 a 349. E a gente deixou aquele texto para a gente só retomar. E até foi a ideia da gente depois continuar da 350 hoje, né? Exato. É isso? Isso. Então vamos lá? Pode virar, né? A reencarnação inicia-se na concepção, portanto, no momento em que o corpo começa a se formar. A ligação entre o corpo da criança e o perispírito que reveste a alma processa-se molécula a molécula e se completa com o nascimento do bebê. Esse é o ensinamento firmado nas obras de Allan Kardec e Leon Denis. Não pensava de forma diferente. Com efeito, lemos no seu livro O Grande Enigma, 7ª edição, publicada pela FEB. A união da alma e do corpo começa com a concepção e só fica completa na ocasião do nascimento. No intervalo da concepção ao nascimento, as faculdades da alma vão, pouco a pouco, sendo aniquiladas pelo poder sempre crescente da força vital recebida dos geradores, que diminui o movimento vibratório do perispírito. Essa diminuição vibratória do envoltório fluídico produz a perda da lembrança das vidas anteriores. Livro Grande Enigma, páginas 192 e 193. Então, é isso, só para a gente relembrar, né? Lembra que a gente comentou que a 344 praticamente resumiria todas aquelas 5 questões que a gente estava conversando, só que aí ele pega nesse Grande Enigma e ele usa as outras também, né? Inclusive na diminuição do perispírito que ele vai falar. Certo? Agora que nós vamos entrar no Livro dos Espíritos, daquele comentário que a gente fez na semana passada. Em O Livro dos Espíritos, a principal obra da doutrina espírita, o assunto é tratado com clareza na questão seguinte, 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que então solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Livro dos Espíritos, questão 344. Que foi a primeira Foi a primeira que a gente conversou semana passada, que é a primeira parte, né? Que a gente dividiu em 3. Lembra que a gente dividiu em 3 porque tinha muito assunto, né?
No mês de julho de 1860, a Revista Espírita publicou da Lavra de Allan Kardec a informação adiante reproduzida, que reforça o ensinamento a que nos reportamos. Sabe-se que, no momento da concepção, o espírito designado para habitar o corpo que deve nascer é tomado por uma perturbação que vai crescendo à medida que os laços fluídicos que unem a matéria se apertam até as proximidades do nascimento. Neste momento, perde igualmente toda a consciência de si mesmo e não começa a recobrar as ideias, senão no momento em que a criança respira. Só então é que se torna completa e definitiva a união entre o espírito e o corpo. Revista Espírita, julho de 1860. Tudo bem aí? Que Tá dando para entender? Que, na verdade, esse é um texto só que nós estamos complementando o que nós discutimos a semana passada. É que nós discutimos bastante semana passada sobre qual era o momento dessa união, né? Os anos passaram e em 1868, com a publicação de A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, Kardec legou-nos uma explicação mais detalhada e demorada acerca do assunto. Logo que o espírito deva se encarnar num corpo humano em via de formação, um laço fluídico, que não é outro senão uma expansão do perispírito, o amarra ao germe, sobre o qual ele se encontra lançado por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se aperta. Sob a influência do princípio vital material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, une-se molécula a molécula com o corpo que se forma, de onde se pode dizer que o espírito, por intermédio de seu perispírito, toma de alguma forma raiz neste germe, como uma planta na terra. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa, e então ele nasce à vida exterior. É Gênesis capítulo 11, item 18. Tudo bem? E aí, essa 344, não é legal a gente só dar uma repassada para a gente retomar agora da 350? Ou não precisa? Acho que não, a gente viu ela aqui. Sim, Acho que não precisa. Só você já? Não. Tudo bem? Tudo bem. É, porque ela foi simples, a gente... praticamente ele repete o que o grande enigma diz, né? Uhum. Ele completa aqui. Resumindo, o espírito no momento da concepção é que se liga, né? A Concepção é matéria. concepção mesmo, tá? Óvulo. Óvulo, Aí você já tem um espírito que está ligado aí. Conforme vai passando o tempo da gestação, esse laço vai diminuindo né? Até, né? Tá na hora do nascimento. Aí o espírito, esse tempo, vai perdendo a consciência do que ele é, da encarnação, né? Eu não consigo imaginar essa cena. E tem. Complexo, né? E aí tem. Aí que nós discutimos na semana passada, foi que tem uns que vão voluntariamente encarnar e tem uns que vão por compulsão, compulsoriamente. Eu não quero mais, vai, tá na hora de ir, vai. Tá? Mas raiz é raiz mesmo. Você já viu a árvore da vida é baseada no umbigo. No umbigo, no cordão umbilical, você vê, mais bonito. É bem enraizado mesmo. Na placenta. Legal, né? Na placenta, explicar. Falei errado. Mas é muito legal. É uma raiz mesmo. Faz só sentido. que assim, espiritualmente não é um umbigo. Sim. O cordão fluídico. O laço é o cordão fluídico, Então, né? o cordão Que fluídico faz- vem dali. Do umbigo, assim, vem. Ele tem um lugar certo? O cordão fluídico tem, né? O cordão fluídico, ele é ligado ao corpo em vários locais. Vários, mas sempre aparece um desenhadinho assim, né? Mas não tem um, são vários. São vários, né? Então eu tenho que é Porque se eu ligado... fugir. Eu tenho que estar ligado ao cérebro, né? E Claro, aí é sim. muito parecido com chakras, né? Isso que eu ia perguntar. Que eu falo, é muito parecido com chakras, né? Tem o chakra frontal, tem, né, o cardíaco, Laríngeo. tem o laríngeo, né? Tem o esplênico e tem São até 8, os né? pés, né? Até os São pés. Uhum. É o que a gente mais conhece, né? Deve ter um monte. Agora, quando faz o desligamento, é o inverso, né? Começa do pé, desligando até chegar ao cérebro. Quando eu acredito que o nascimento talvez seja o contrário, cérebro lá. Entendi.
né? Mas aí o corpo em 2 semanas ele está um corpo perfeito, né? Aí então os laços fluídicos estão ligados ali só enrolando como um novelo. É um casulo, né? Imagina. Entendi. Né? Quase um casulo. Mas que faz com que o espírito perca a memória de outras vidas. Assim, é uma perturbação, né? Que ele chama. Assim como o desencarna, também ele passa por uma perturbação, porque ele começa a lembrar um pouco da vida aos poucos. Entendi. Lembrança. Quer dizer, a gente vive só um período que não é perturbado, né? Mas depois Porque que nós somos totalmente perturbados. Mas depois que nasce, não é perturbado. mas depois que nasce, enquanto ele é criança, ele ainda tá esquecendo, né? Ou não, já nasce esquecendo de tudo. Porque tem criança que relata coisas da vida. Aí é que está. Quando esse laço, quando dizem alguns livros que quando a união é muito rápida, né, essa ligação, não houve o tempo de todo esquecimento. Então tem criança que traz essa lembrança. Ah, entendi. Mas que depois esquece, né? Mas que também depois esquece. E tem casos em que a criança vai lembrar, né? Como é que uma criança aos 2 anos já sabe escrever, já sabe ler, aos 5 toca piano, entendeu? Então isso mas é uma ele coisa vai continuar que o resto. trouxe e aí ele vai continuar. Porque Assim, ele mas não da vai criança deixar- falar da vida passada mesmo. Falar que na vida passada eu fui tal pessoa, eu morri assim, isso aqui. Tem vários relatos assim, né? Tem muitos relatos. Tem uma menina da Índia, Geralmente é inclusive, quase a que mesma ela idade, né? É de 2 a famosa. 3 anos pra frente. Ela falava de criança e quando ela já estava adulta, né, adolescente, ela foi... os pais se convenceram de que iria levá-la ao lugar em que ela havia nascido, né? Acho que é Upra, como é que ela chama? Acho que é Upra, se não me engano. E lá ela reconhece os pais da encarnação anterior e ela mostra o lugar que ela tinha desencarnado, né, à beira do rio e tudo. Então, Mas isso é uma encarnação muito próxima, né? foi uma encarnação reencarnação muito próxima e E aí, tanto que você- os pais, né, da vida anterior ainda estavam vivos. E ela trouxe toda a lembrança, porque foi, né, uma reencarnação muito rápida, uma atrás da outra. Entendi. Não houve tempo para preparação. Você vê que lá na 349 ele fala que existe uma preparação, né, para o espírito, para ele tomar outra coisa. E para alguns casos não houve muito tempo de preparação. E ela trouxe a Tem lembrança. um filme que é verídico também. Que pode que é- ser por uma questão de provação, né, para a família, pode ser por uma questão mesmo de missão e tem o aproveitamento disso como para ensinamento nosso, né, para que a gente conheça o futuro, né, um exemplo. Então, assim, ela e outros casos foi objeto de estudo de cientistas, né, que fizeram o estudo do caso dela. Tem o caso de um menino também, entendi. Agora que você quer muito dizer. famoso. Tem um menino que conseguiu prender o cara que assassinou ele quando ele era... Então, mas tem um filme mas também tem que lá chama lugares Minha Vida em Outras Vidas, Ah, que é tem. verídico, Tem. que ela, já na fase adulta, ela tá bem, e ela volta e ela reconhece toda onde ela morava. Toda a situação. É. 350 nós vamos começar a falar, mas só para aproveitar, Legal. a Camila está fazendo a pergunta aqui, e acho que é aquela perturbação que a gente comentou já da semana passada, e nós começamos a falar de novo dessa, né? Tanto da... E a gente, lembrando, né, que a gente discutiu muito isso no desencarne, né? E depois nós discutimos muito a semana passada na ligação da alma com o corpo. Então ela está perguntando exatamente se essa perturbação, então, é perda da memória das vidas passadas? Sim, né? É uma perturbação para nascer, sim, né? Dos Como dois ela lados, né? conhece. Lembra que a gente discutiu É, que a perturbação, quando a gente vai desencarnar, a gente se choca com o que está acontecendo, e a gente discutiu semana passada que a perturbação é maior ainda quando nós vamos encarnar, né? Exato. Lembra que a gente discutiu muito isso, a gente tinha conversado a outra semana anterior, que tinha essa perturbação na hora do desencarne, na retomada na realidade espiritual, e nós conversamos muito a semana passada que esse choque, essa perturbação era maior ainda quando a gente ia encarnar, mesmo porque deve ser muito melhor ficar lá, né? Marcos, eu não... É que nós caímos uma conexão, se você quiser fazer a pergunta de novo, falou que será que vocês podem me responder sim ou não, é que não deve ter chegado. O Acácio está dando a aproveitar que ele está... Não é uma casa? Que ele tá em recuperação da cirurgia, ele tinha falado da semana passada que ele legal. estava bem. Ah, que bom. Então, continuamos aqui, Acácio. E aí, Marcos, se você puder fazer a pergunta de novo, é que como caiu a conexão, provavelmente a gente perdeu a sua pergunta. Se o Cássio quiser mandar depois
no particular, como é que foi? Está tudo bem? Ele falou semana passada, né? Ele mandou no particular semana passada. Semana passada falou ele que fez a cirurgia, né? Não, ele já estava em Já recuperação. estava em recuperação. Ah, eu achei que ele ia fazer. Não, Eu entendi. Ele Ele ia fez, fazer. ele fez na outra Oração. semana, Foi pediu numa oração e quarta-feira. essa isso no estudo. No estudo ele pediu oração que ele ia fazer a cirurgia, na outra semana ele falou que já tinha feito, que estava em recuperação e agora ele está falando que já está em casa recuperando também. Então, vamos lá? 350? Vamos. Então, vamos lá, 350. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança e não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita? Peraí, vamos só retomar. Vamos. Então você. Vamos de novo? O espírito, uma vez unido ao corpo da criança e não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita? O espírito se ligou, né, num corpo. E aí ele não pode mais voltar atrás, porque ele já está lá, né, preso ao corpo. Ele lamenta essa escolha que ele fez, já escolheu esse corpo. Isso aí foi no Né? susto, né? Então, vamos lá, pergunta. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança e não podendo mais retroceder, nós discutimos a semana passada. Depois que eu me liguei àquele corpo, se existe a possibilidade dele se lamentar da escolha que ele fez dessa existência que ele vai ter na vida corporal. É essa a pergunta, né? É. Então vamos lá? Então, ele responde com outra pergunta. Queres perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha feita? Não, porque não sabe que a escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha de que não tem consciência, mas pode achar muito pesada a carga. E se a considera acima de suas forças, é então que recorre ao suicídio. Pesado, né? É. Mas vamos lá, então, eu acho uma das, na verdade, aí ela não é uma coisa da 344, eu acho que ela consegue esclarecer todas as outras 5 que nós vamos, né? Então a pergunta ele está perguntando do corpo físico, é de novo, né? E aí a pergunta dele, a resposta dos espíritos é para a gente mesmo, que é aquilo que a gente conversou semana passada. Todas as perguntas que a gente faz, a gente esquece que nós estamos falando de realidade espiritual, né? Então a gente enxerga mesmo agora, com todo o pretenso estudo da gente, a gente continua enxergando com o olho da matéria. E a resposta dos espíritos é exatamente essa, com as perguntas que ele faz. Ele está perguntando, você está me perguntando se como encarnado, com a visão que você tem, se ele pode se arrepender? E a resposta é sim. Né? Quantas vezes, né, a gente também não se queixa? Então, não, exatamente. Não, é por isso que ele faz com essas perguntas, né? Eu acho que é muito dura a resposta com as perguntas dele, que é isso. Quer dizer, você está de novo, você está me perguntando, então se for para olhar com seus olhos, sim. Né? Então ele deixa muito claro isso. Se ele lamenta a escolha, não. Por quê? Porque ele não sabe o que ele vai encontrar. Ele fez a programação, mas eu encarnei, então eu já não tenho mais essa consciência. Né? Que a escolha foi dele. A escolha é dele, mas eu não tenho recordação disso naquele momento, né? E aí, o que acontece normalmente com a gente, né? Quando a gente se lamenta de tudo que está acontecendo em volta? É exatamente isso, quer dizer, por que comigo? Ó vida, ó azar, que desgraça, que é tudo isso e tal. E ele chega ao extremo de falar que aí, quando considera muito acima das forças, que ele vai para o suicídio. Né? Exatamente. Né? Porque o suicídio, na verdade, é isso, né? Ele achou que a carga estava pesada e que é melhor partir. Porque também não tem a consciência de que quando ele parte, ele não está acabando com os problemas, né? Ele está aumentando os problemas dele. Mas ele acha, na opinião simplória, de que acabou a vida, acabou o problema. Né? Quando não é bem isso. Aí se depara com essa realidade. Eu que escolhi, precisava viver essa vida e fugi. Agravei meus problemas. Aumentei minha dívida. Só de pensar, a gente já... fez a pergunta? Não, o Marcos fez a pergunta. Marcos, depois, esse é o mesmo caso, não é má vontade. Deixa eu até te explicar de novo, talvez seja uma das primeiras vezes que está participando. Não é um assunto diretamente relacionado ao tema, então depois a gente responde no particular. Que ele está perguntando se o espírito pode se manifestar numa casa a ponto de fazer o morador sair, e aí precisa de um médium de efeito físico ou não, e assim por diante. Mas não dá para a gente entrar por enquanto, porque senão aquilo que a gente fala, a gente vai acabar respondendo outras coisas sem ser do assunto, mas depois a gente responde no particular. Tá?
351. No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Mais ou menos, segundo a fase, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertindo assim de que a perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga desde que entrou na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. Complicou? A pergunta é que a gente estava discutindo antes de começar a 350. A gente falou da 344 lá e aí acabou saindo esse assunto. Se eu tenho plena consciência de tudo que eu tenho a hora que eu vou estar encarnado aqui. Só para não fugir, que eu pulei uma da Iris aqui, que a gente tinha falado agora há pouquinho. Doenças mentais têm causa em vidas passadas? Pode ser, Iris. Não é regra, mas existe uma probabilidade grande. Tudo bem? Essa daqui, como é que vamos lá? Tudo bem? Acho que sim. Tudo bem, Jéssica? Intervalo entre a concepção e nascimento. De novo lá, lembra 344, quando que ocorre a ligação? Concepção. Até a hora que eu nasci, Esses 9 meses de gestação, esse período o espírito goza de todas as faculdades? Meio grogue, né? Dormindo, parece que também tô. Acho que eu tô grogue. Né? Aí ele coloca aqui só uma frasezinha, né? Só para ajudar Mas assim a o gente. finalzinho mais ali, mas essa lembrança ele volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. De espírito. Por quê? Quando o espírito, né, amadureceu, começa a tomar conta de si, ele, no plano espiritual, ele sabe. Aí volta, né? Esquece. É o corpo que não deixa lembrar das suas... Esse mas aqui Essa a gente pode memória deixar, é uma a gente pode memória deixar como física. exemplo na hora do desdobramento, por exemplo, eu tenho consciência Na hora do desdobramento, alguns têm a consciência de quem eu sou. de quem sou. Realmente. Tanto que é possível acessar as memórias via hipnose, por exemplo. Entendi. Né? Quando faço TVP. Eu tenho acesso a essas memórias. Né? E que é o caso da garota, do menino também, né? Que está brincando com o pai, de repente ele vira pro pai: pois é, pai, eu na sua idade também brinquei assim com você. Né? Então, porque ele era o pai. Nossa, que Inverteu. Ele inverteu, exatamente, inverteu. Daí ele começa a lembrar. E ele fala de coisas que o pai, né, lembrava vagamente, né? Mas ele tinha uma lembrança forte, porque ele era na época, né? Então ele traz muita coisa, assim. Inclusive dos antepassados, que seria bisavô do pai dele, né? Que coisa. Melhor não saber. Mas o Gabriel com 2 anos, Gente, 3 espera um anos. pouquinho, vamos fugir, não vamos entrar lá na outra. Ele está perguntando aqui enquanto eu estou na Enquanto ele tá- uterina. é. Uterina. Então, mas depois Entre ele eu fala nascer, entre a concepção e o nascimento. Não, é o mas. Mas que é o a gente mas ficou que nós estamos discutindo. comentando. É a última frase. Mas essa lembrança, ele volta pouco a pouco à memória no seu estado de Sim, espírito. mas Foi aí que depois- a gente acabou entrando. é. Que aí a 352 vem, né? Isso. Falar mais. Depois lá embaixo nós vamos falar de vida uterina ainda. Ok. 352. No instante do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude das suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Ele se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. Aí fica mais fácil, né? Isso a gente já tinha discutido a semana passada, então essa fica tranquila. Acabei de nascer, a pergunta é essa: acabei de nascer, eu retomo toda a minha consciência, eu consigo entender tudo o que está acontecendo? Não, né? Claro que não, a gente já discutiu isso bastante. A psicanálise fala que, posso estar errado, né? Legal. Mas eu li em algum lugar aquela vez, que quando o neném nasce ele chora é porque ele tá achando que ele vai morrer, né? Que ele tá com aquele sentimento de
mundo estranho mesmo, né? Na verdade, Ele ele chora, morreu, né? né? Então. Na verdade, é uma morte. Para o espírito, é uma morte. Aí a menina, uma menina postou isso, né? Porque fala que quando ele chora ele tá com fome, não sei o que nasceu com fome. Não é, porque ele acha que ele tá... A ciência explica que é a dor do ar, né? Que entra pela Que primeira vez nos pulmões. Então, ele sente Deve ser o Ele acha que desespero de ele saber tá o que vai morrendo. encontrar. Ainda bem que a gente não tem essa consciência, né? Não lembra Nossa, desse ainda bem que não momento, lembro desse né? momento. Não, e a gente esquece, normalmente. Graças a Deus. Tá. Aqui tranquila essa resposta, se desenvolve gradualmente Sim. com os órgãos. É quase a mesma coisa que a Essa a gente conversou bastante a semana passada, mesmo não chegando nela, a gente discutiu bastante, né? Eu acho que essa ficou mais... Tudo bem, tudo bem. 353. A união do espírito com o corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? Agora começou. O espírito que o deve animar existe, de qualquer maneira, fora dele. Vamos parando, que é legal. Essa pergunta para a gente não perder, de repente nós vamos perder qual é a ligação do espírito com esse corpo? Tem um laço E quando? na concepção. Para a gente não esquecer nunca, porque senão a gente vai perder. Por isso que a gente discutiu semana passada, que é 344, a gente tinha que discutir muito. Então, Sim. estou ligando um espírito a esse corpo que vai ser formado no momento da concepção. Então, eu tenho um espírito ligado a esse corpo. Certo? Sim. Ponto. Então, aí vem essa pergunta da união do espírito não completa, definitivamente consumada, senão depois pode considerar-se o feto como tendo alma? Primeiro ponto. O espírito que o deve animar existe de qualquer maneira fora dele. O que ele está falando? Voltando a 344. O que está ligado lá, ele continua existindo e ligado a isso daqui. Mesmo quando você faz o ultrassom, você é só um pontinho ali. Você não pode não Você é só enxergar um nada. pontinho, mas você já tem um espírito. Mas aí então ele claro. reforça 344. O espírito que o deve animar existe de qualquer maneira fora dele. Então ele não está ainda e vamos embora. Ele está ligado. Ele está ligado. Mas ele não está ali com o corpo. Certo? Mesmo porque o corpo não está formado ainda. Né? É início. Ok. Propriamente falando, ele não tem uma alma, pois a encarnação está em vias de se realizar, mas está ligado à alma que deve possuir. Deu para entender isso? Não é ele que tem, quem tem é o espírito, alguma coisa. O espírito está É ligado. o espírito que tem. Exatamente. O espírito existe. Por isso que eu falei da gente prestar muita atenção na primeira frase. Quer dizer, esse espírito existe. Aliás, ele pré-existe e só está ligado a esse corpo, que vai ser formado. É isso que ele está reforçando, por isso que eu falei que ele reforça lá a 344. Tá? Mas o que ele está perguntando? De novo, com o olho da matéria. Quer dizer, aquele corpo que não existe tem alma? O que ele está perguntando é isso. Aquilo ali não existe um corpo material. Aquilo tem alma? É essa a pergunta que ele está fazendo. Né? Tá? E a afirmação é tácita, está ligado à alma que deve possuir. Certo? Então só Iris, acho que a semana passada ela estava, e a gente já tinha se preparado para isso, e só para retomar, para a gente não se perder, que a semana que vem vai entrar diretamente nesse assunto. Então a gente já falou a semana passada e nós já nos avisamos que o assunto do aborto vai sair e nós vamos nos preocupar exclusivamente em discutir o que a doutrina nos diz a respeito do assunto. E aí ele está perguntando, e quando no meio da gravidez ocorre aborto espontâneo sem causa física aparente da mulher, por exemplo, com 5 meses de gestação, é o arrependimento do espírito ou a mãe que não está preparada? Iris, a semana passada a gente conversou bastante disso, e a gente até comentou da desistência do espírito. De novo, pode ser as duas situações. Não, a mãe está preparada? Não, ela fala... a desistência do espírito. Mãe, a aprovação para a mãe. Não, isso. Mas o caso do arrependimento do espírito, sim. Certo? E até não parece sério, nada consolador, é desistência, né? Desse com a mãe. É a desistência do espírito, já aproveitando que a mãe tinha que passar por isso, então. É uma aprovação para a mãe. Pode ser a união das duas coisas. O que nós falamos, teve uma das perguntas... Não que a mãe não estivesse preparada, mas porque a mãe precisasse passar por esta provação da perda.
Que foi a 346A, né? Isso. Qual o poder e a utilidade dessas mortes Isso, prematuras, né? Exato, essa é a pergunta mesmo. Certo? Vamos lá? 354. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. Nossa. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que completa ao nascer com a vida espiritual. Muito legal. Peraí, deixa eu Poético, só... né? Poético. Depois a gente vai retomar, só porque eu estava respondendo para Seria eles cômico aqui. se não fosse trágico. Mas tem na página, se você quiser, a gente discutiu bastante esse assunto da semana passada, tem tanto no Face a página do estudo, mas também tem o link do YouTube, que é mais fácil para você acompanhar, porque você vai olhando. Eu prefiro, para poder assistir de novo, eu prefiro pelo YouTube. E a gente conversou bastante desse assunto, então se você quiser dar uma olhadinha depois, a gente discutiu bastante a semana passada, e a semana que vem a gente deve discutir mais ainda. Então vamos retomar de novo a 354, desculpa, que eu fui responder para ela. Então, repetindo a pergunta. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que completa ao nascer com a vida espiritual. E aí? É super poético, mas e aí? É É poético, lindo. É lindo, maravilhoso, né? Mas é fantástico. Mas Eu acho que o fantástico é o final, né? Exato. Né? Sim. Eu acho que todo o resto a gente consegue entender de novo, a gente consegue É entender. porque tá falando de princípio inteligente aqui, não tá? Quando começou a Então, ele usa toda a extensão, mas de novo, né? Eu acho que o legal, que eu acho fantástico no final, o que ele vai virar homem é quando ele vai conseguir realmente sentir isso como espírito, né? Com a vida espiritual ligada. Quando o espírito nasce, né? Que aí completa a reencarnação, aí ele entra nessa vida Porque espiritual. a gente tem um monte, Mas de ele animal, é com certeza. vegetal, Mas uma pergunta, enquanto ele, né? nesses 9 absorve os meses, alimentos. nessa vida intrauterina aqui, o espírito, ele já pode ter uma ligação muito forte com um dos dois, ou com o pai ou com a mãe, né? Sim, sim. Ao ponto de a pessoa chegar Pode e não, conversar e ficar mexendo, que isso não é... Não, mas isso é fato. Isso a gente discutiu semana passada. As pessoas falam, Então, Isso a gente lembra que discutiu. ele tem um cordão, ele tem um cordão, mexe. né? Em que ele Tá ligado ali, participa né? daquela vida. Não, e lembra... Sem que ele possa fazer nada. Por isso que ele, né, está numa vida vegetal. Ele não pode fazer nada ainda. E lembra que a gente não pode perder a vida linha... animal, porque ele absorve. A linha do que a gente discutiu, né? Lembra que a semana passada tivemos perguntas se ele sente o abandono ou se ele sente o amor. E a gente falou que ele sentiu o abandono, então é lógico que ele sente o amor. E ainda a gente até usou o exemplo da semana passada, que ele sente muito mais o amor, que é muito mais forte do que o ruim. Né? Então é a mesma coisa que você está falando. Quer dizer, é lógico que eu tenho essa ligação e é lógico que eu sinto tudo isso. Né? Certo? E só para completar, Kelly, nós vamos retomar semana que vem aborto. Boa noite. Minha cunhada fez 3 abortos e quando foi para ser avó, a criança viveu algumas horas. Tem alguma explicação? Ela está se culpando. Não se culpe. Não se A culpe. filha ia pagar pelo erro da mãe, não. Senão nós vamos voltar Nunca. ao... Você vai pagar até a sua 7ª geração. Aos 7 pecados. Certo? Então, não fala para ela não se sentir culpada. Quem vai ter que arcar com as consequências da escolha, que foi o livre-arbítrio, em relação a ter feito a escolha, da escolha do aborto, é a mãe. A avó da criança não vai ter responsabilidade sobre isso. Na verdade, né, a pessoa que fez o aborto, ela já pode começar, né, a quitar, digamos assim, reparar o erro, né? Porque eu não gosto de pagar, nem de quitar, não. Mas eu acho que ela pode reparar o erro cometido através de boas ações. Sim. Né? Visitando um orfanato, fazendo bem para as crianças, levando um enxovalzinho, cuidando de mãe solteira. Então, desse jeito, ela já antecipa, né, a sua vida, né, a sua vida futura, desde que seja de coração, né? Mas ela já começa ali
já a Trabalhar, né, a trabalhar para a reparação do seu erro. Se o arrependimento é sincero, né? O arrependimento é sincero, então eu posso construir coisas melhores, né? Num meio que eu causei o mal. E isso em qualquer aspecto que a gente já discutiu. Aspecto. Nós estamos falando do aborto porque é o caso específico que ela perguntou. Mas isso a gente sempre discute aqui. Eu sempre, e aí a gente vai ter sempre que recorrer ao Evangelho. Se eu tenho lá que um ato de amor suplanta uma multidão de pecados, então nós temos que acreditar nisso e aí fica claro. E aí é muito simples, por isso que eu acho que não tem que se sentir culpado, porque fica muito fácil acusar. Primeiro que a gente não sabe da situação, né? Agora, a avó se culpar pelo que a mãe fez, não se sinta mais culpado. Iris, você não assistiu? Eu achei que você tivesse semana passada, mas então entra na página e aí tem o link do YouTube da semana passada e aí eu acho que é mais fácil para assistir e aí tem bastante coisa desse assunto, nós discutimos bastante isso, vale a pena dar uma olhada lá. Agora acho que é a resposta da criança também. 355. Como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidades de viver. E com que fim acontece isso? É o 346. É a 346A, né? Só que agora ele vai, como sempre, né? Não é só os acéfalos, né? Porque tem acéfalo que ainda sobrevive um bom tempo. Aqui ele está falando de não sobreviver, de não viver, né? Ele não tem possibilidade de viver, né? Com que fim isso acontece? Aí a resposta dos espíritos isso acontece frequentemente. E Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. E aí pegou os dois. Sim, e aí no caso do acéfalo muda um pouquinho ali, que é isso. Talvez vai entrar, porque é o mesmo caso do aborto, teoricamente. Porque o anencéfalo, na verdade, né? Nós temos casos de que viveram 12 anos, 13 anos, quase 14 anos. Quer dizer, então, mas tem uma vida extremamente limitada. Sim, como nós temos vários casos de várias deficiências que são extremamente limitadas. Se a gente tivesse optado de fazer isso com o Dawkins, por exemplo, a gente não teria algumas respostas extremamente úteis, porque a gente sabia que ele ia chegar a uma doença degenerativa. Isso já estava pré-determinado. Então é um caso separado. A pergunta é exatamente, aí vem no seguinte, não vai nascer, certo? Ele não vai sobreviver, vai nascer um natimorto, ele não vai ter nenhuma possibilidade de existência, né? Então é essa a pergunta. E aí a resposta eu acho que consegue justificar muitas questões que a gente vai ouvir até a semana que vem em relação ao aborto, em relação a anencéfalo e a tudo mais que deve aparecer muito. Esse acontece frequentemente e Deus permite. Então, de novo, a gente coloca o permite para a gente entender que não é castigo nem para a mãe, nem para a avó, nem para a bisavó, nem para a 7ª geração, que nós temos em algumas religiões que pregam isso. Permite como prova. Então, quer dizer, eu vou passar por uma situação extremamente delicada, e nós sabemos que é uma situação extremamente delicada. Para quem passa, mais ainda, quer dizer, deve ser extremamente delicado você ter uma criança que você sabe que vai nascer com um problema extremamente sério e você conviver com isso. E aí, no caso do que vai desencarnar, mais ainda, né? Que é aquela história que a gente fala, e assim, eu conheço um caso extremamente particular, que ela teve 6 gestações e as 2 últimas foram até o 6º mês, certo? Algumas foram comecinho, né? E as 2 últimas foram uma até o 5º e uma até o 6º mês. Então, na verdade, é exatamente a situação, não vai nascer. Então aí, para que serviu isso? Qual é qual é a utilidade? A gente sempre tem que olhar o que é a utilidade disso, né? A pergunta dele é sempre essa, quer dizer, para que serviu isso, né? Para que vai servir isso? Por que acontece isso se podia ser diferente? Então eu acho que é fantástico isso, quer dizer, Deus permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito que encarnar. Lembra que nós discutimos na semana passada? Eu estou esperando e eu desisto. Ou eu estou esperando, não, melhor não. Aborta a missão porque não vai vingar, vai dar mais trabalho. Se encarnar vai dar mais trabalho para arrumar depois do que agora.
e nunca como castigo. A gente precisa mudar a visão do castigo, né? De que é punição, e aí isso entra, né? Se a gente pegar algumas outras crenças, é porque ela abortou, então ela vai sofrer um aborto, quer dizer, aí nós vamos voltar na história do dente por dente, olho por olho. Na lei de Italião, quer dizer, isso vai virar um ciclo completamente vicioso e nós não vamos conseguir resolver nunca. E aí volta no que a Alice falou agora há pouco, quer dizer, se eu consigo reduzir a falta que eu tenho, o erro que eu cometi, fazendo ações que isso consegue reparar, eu estou resolvendo o problema. Eu não preciso passar por aquilo. Isso é outra coisa que nós precisamos desvincular da doutrina espírita. Não, mas se eu matei, eu preciso ser morto depois. Peraí. Então, aí eu preciso arrumar outro assassino para você. Não, se eu entendi por outras situações que eu não devia ter matado, ou que eu não posso matar, eu não preciso morrer. Assassinado. Eu estou dizendo, morrer eu vou, né? Mas isso a gente precisa tirar. Isso, por incrível que pareça, ainda a gente tem muito enraizado dentro da doutrina espírita. Não, mas então, se você... Outro dia nós escutamos uma palestra de alguém expert em doutrina espírita, que, nossa, olha lá, aquele lá que veio sem o braço, com certeza ele roubou. Pô, vai ter visão espírita assim lá longe, né? Para você definir que a pessoa... então, é exatamente isso que a gente... Grande adivinho já. Mas isso a gente precisa desvincular. Então, essa história de castigo, porque você fez, e aí o caso, a semana que vem nós vamos ter muito disso, que é o caso do aborto ou das outras. Primeiro, nós temos que lembrar que eu tenho livre-arbítrio para fazer isso. Não posso me esquecer disso em momento algum. Nós vamos discutir muito a semana que vem. Mas eu tenho que arcar com as consequências disso. E o arcar com essas consequências, eu acho que o primeiro grande passo que a gente precisa se preocupar é entender que as consequências não são castigo, elas são consequências. A minha escolha gera uma determinada consequência e não é castigo de ninguém, nem divino, nem de nada. É o efeito. Sim, consequência, né? Usar a exatamente. Às vezes eu uso o efeito. Né? Porque algo assim tem uma causa, o efeito às vezes imediato. Né? Às vezes imediato. Né? E eu acho interessante, né, reforçar bastante essa parte de que eu não preciso esperar a próxima encarnação para resolver os meus problemas, para fazer minhas reparações. Lembrando do Evangelho de Jesus, que ele diz, né, que a gente fizesse as pazes com o nosso irmão enquanto estava com ele a caminho. Então vamos, né, tentar resolver os nossos problemas, as nossas situações no caminho. No caso do filho natimorto, né, então não tinha espírito nenhum ali, não. O espírito estava ali desde a concepção, por isso que para ele é uma prova também, né? Assim como foi para os pais a perda. Deixa eu só responder. Iris, não está perturbando, não. Eu só respondi o que eu te respondi, que a semana passada, essa pergunta que você fez, nós discutimos bastante. E aí, de repente, seria mais interessante você... Seria mais interessante você entrar, não está perturbando em nada. Quem é o Miramês mesmo? Miramês é um espírito, né? Se comunica. Ele fez um comentário de todas as questões. Né? E principalmente tem um livro que ele fez um comentário sobre todas as questões. Mas ele era um filósofo? Ele era... Eu não sei qual é a... Eu não vou chutar. Me parece que foi indiano. Eu não vou saber... Tá, até porque a figura dele usa aquele turbante. É verdade. Mas tem alguns livros do... esse ele tem... Do Livro dos Espíritos, ele responde uma a uma com a... Legal. Ele tem todos os comentários, né? Todas as perguntas. Fala de Francisco de Assis. Então vamos lá. Bom, para a gente terminar, não, vamos fazer o texto do Miramês, inclusive, deixa eu publicar. Que é o livro. Sim, as perguntas. Então e aí a pergunta da Ana é: o livro chama Filosofia Espírita, e aí ele responde uma a uma, faz um comentário em todas as questões do Livro dos Espíritos. Né? Isso. Então, comentário do Miramês. O útero da mulher é uma câmara sensível, na qualidade de ninho, onde tem todas as qualidades necessárias para a geração da criança. Fenômeno humano, mas que tem feição divina. No encontro do óvulo com o espermatozoide, se dá o casamento interno de duas forças, que são envolvidas por energias imponderáveis na formação de uma consciência instintiva,
que passa a comandar como se fosse um computador altamente condicionado, porém no qual brilha, nas suas irradiações de luz, a presença de Deus. O feto cresce pelo comando das forças internas, como sendo uma árvore, mas que com o passar dos tempos, ele alcança variadas feições, como estágios nas lembranças dos seus ancestrais, por onde o espírito percorreu, na sua marcha evolutiva, até sentir a razão nos esplendores da raça humana. O seio uterino é um mundo onde se pode notar, em ação, as leis que regulam o próprio universo. São ondas, raios e impulsos se intercruzando para garantir uma vida. O corpo humano, não cansamos de dizer, é uma cópia do universo, estudado há milênios sem conta e experimentado por milhões de vezes na sua jornada para que pudesse obedecer ao progresso. Ele, cada vez mais, vai oferecendo ao espírito os meios, dentro de suas possibilidades, de cumprir sua missão cada vez mais elevada na face da Terra. Esse corpo biológico foi planejado e executado pelas mãos do Cristo. A sua presença nunca faltou para que esse corpo se expressasse como tal. Certamente em seu derredor muitos engenheiros siderais estavam apostos para suas ordens em experimentações variadas. Em futuro próximo, o corpo físico tomará outra expressão que seja mais para o lado da fluidez, oferecendo assim à alma que o vai comandar meios mais sutis para altos cargos de experimentação. No campo da vivência dos conceitos evangélicos, sem as prováveis reações que se dão no corpo de hoje. É nesse sentido que se deve começar a ajudar os engenheiros do mundo espiritual nas lutas para descondicionar as vibrações negativas no perispírito, porque o seu campo de hoje é sofrido pelos pensamentos imantados no ódio, na inveja, no orgulho, no egoísmo e em tantos outros departamentos das trevas que o espírito, na sua ignorância, alimenta. O espírito passa por diversas fases na formação do seu corpo, lembrando mesmo na inconsciência o que tem de fazer para o seu crescimento, atingindo assim a vida espiritual onde ele deve aprumar, procurando por lei a plenitude da vida em libertação com Cristo. A ciência humana deve estudar a vida animal em formação na intimidade das nossas irmãs, para que a humanidade tenha mais respeito pelas crianças, senão pelos fetos. Disse o Cristo de certa feita: vós sois o sal da terra. Os espíritos movendo um corpo no mundo são realmente o sal da terra, porque a alma vem temperar toda a expressão do entendimento, vem dar a compostura sagrada à própria natureza, e essa, devolvendo ao mesmo homem as leis mais visíveis, para que ele se liberte dos laços inferiores que o prendem às paixões. A vida intrauterina é como que a vida em uma das maiores capitais do mundo, sendo que ela é mais perfeita por não desrespeitar as leis que sustentam a sua própria harmonia. Falando aos homens, pedimos que respeitem a formação da vida física e, em seguida, respeitem a criança. Ela é o homem de amanhã e pede hoje que amemos a Deus sobre todas as coisas. Eduquemo-las, não somente com palavras, mas através do exemplo. E pode aproveitar, quem não viu a palestra da Mariana ontem pode assistir, que aí o último parágrafo ela podia ter aproveitado na palestra. Então a gente aproveitar hoje aqui. Né? Pois é, uma coisa completa a outra. Sempre assim, né? Não, e que legal a gente falou na primeira pergunta do suicídio, né? Justamente em Setembro Amarelo, né? Estamos no Setembro Amarelo. Só para completar, para acabar as perguntas aqui, o Gervásio fez um comentário. Gervásio, completa, eu assino embaixo. Os espiritualistas pensam que espírito é santo. Eu sempre me vejo diferente. Gervásio, se você se vê diferente, eu me vejo muito diferente. Eu estou muito longe de ser santo. O Marcos, que fez aquela pergunta, Marcos, depois eu vou responder. Ele está falando que gosta muito de acompanhar o estudo, que eu já tinha visto outras vezes. Frequentava um centro espírita em Teutônia,
durante o ano, mas não vai mais porque fica longe, ele tinha comentado. Então vai continuar estudando com a gente por aqui. Então aquela responde depois do Rondo, mas eu já tinha visto outras vezes aqui. Obrigado. Cleomar, eu vim com uma deficiência numa das vistas, pode ter sido um tiro que tomei em outras vidas. Não podemos afirmar, Cleomar. E o Gervásio está ajudando a gente. Você pode, pela página, ter todas as respostas para as suas dúvidas. Na verdade, não é só sobre o espírito. Na verdade, a gente tenta não fugir muito do assunto que nós estamos discutindo no dia, porque senão começam a vir muitas perguntas variadas e a gente não consegue aproveitar qual é o tema do estudo. Então, na verdade, por isso que a gente deixa para responder o que não é referente ao estudo depois, mas depois a gente tenta responder uma a uma. Certo? Eu acho que é só. Iris, de novo, depois se você quiser perguntar no particular na página, entra lá, ou o que eu te falei, realmente eu sugeri da estudo da semana passada, porque vai esclarecer muita coisa do que a gente complementou hoje, na verdade. Lembrando que a gente está na segunda parte do capítulo 7º da união alma e corpo, quer dizer, então nós dividimos em 3. Então a semana passada nós já fizemos 6 perguntas, fizemos 5 hoje e vamos fazer mais 5 na semana que vem. Por isso que a gente dividiu em 3. Então tem muita coisa que a gente já discutiu e que vem se ligando aos outros estudos que a gente falou de desligamento na outra semana, depois que a gente começou em união da alma e do corpo. Só por isso que eu falei, não incomodem nada não as perguntas. Certo? Hoje conseguimos acabar antes do horário. Mais alguma coisa? Acho que não. Algum aviso? Do caderno que você falou daquele menino, você lembrou o nome, você colocou, conseguiu? Aquele vídeo de oração? Isso. Coloquei. Então, só lembrar, né? Todos os pedidos de oração das palestras e do estudo vão para o caderno, a gente passa o nome de um a um para lá e a gente coloca no caderno todos os pedidos lá. Semana que vem... Lembrando que não é só colocar no caderno. Lembrando que a gente lê um por um, tentando vibrar positivamente para essa pessoa. Por isso que a gente... seja o problema. Por isso que a gente sempre comenta, pergunta como é que tá, o Acácio que fez a cirurgia, ou as pessoas que a gente tem. As pessoas às vezes falam assim, às vezes parece Ctrl+C e Ctrl+V, seu nome será anotado no caderno, é porque não dá tempo de ficar escrevendo diferente para todo mundo. Mas é lido sim. Eu preciso de oração por causa disso, preciso de oração por causa do meu pai, do meu filho, Nesse momento já está acontecendo as vibrações. Exatamente. Só não tem impressão do que é Ctrl+C, Ctrl+V não, que a gente está lendo mesmo e está escrevendo. Okay? Exatamente. E quando pede oração, já a espiritualidade já está acolhendo, já está trabalhando mesmo antes da gente chegar aqui para gente. Inclusive, olha o tanto de gente, né? Nós começamos... No começo, eu acho que comecei a fazer, eu fiquei muito... não é perturbada, mas balançada com o que eu lia. Muito pesado, muito... por não conseguir fazer... porque eu fazia só oração e eu não conseguia mudar a tristeza de todo mundo. E aí eu tive que aprender a não trazer isso pra mim. Provação de amores. Então, Beth toda semana está com a gente, falou que hoje ela chegou atrasada, Beth. Beth. Vai ficar ponto negativo, com ponto negativo. Beth. Não vai ganhar estrelinha. Mas vai ficar na página, amanhã deve estar o link do YouTube. Nota 10 pro Gervásio e pro Cássio, eles estão ali. O Gervásio está vendo Agora toda semana. Tá rolando, eles estão correndo ali. E Iris, Marcos, de novo, Marcos a dúvida sempre esclarece mesmo, por isso que a gente tenta depois responder uma a uma e todas as questões que vão aparecendo depois no particular, ou a gente tenta responder mesmo na página. Vou arrumar uma encrenca. Aí no final do ano a gente manda uma camiseta do Amigos do Bem. Quem falta Ou ele manda pra cá. Certo? Quem sabe a gente não começa. A gente faz uma passagem para ele conhecer. Vamos fazer a oração? Vamos. Então, pedindo para um amigo muito especial, um amigo assim, que pediu
a oração, você faz a sua peça a Deus que deu o entendimento necessário, porque é realmente difícil a situação que ele está passando, uma perda de família grande, e a gente não tem muito o que dizer, né? A dor é imensa e só Deus para ajudar nessa hora. Perder mulher, filho e tudo mais de uma vez só, eu acho que você tem que ser um espírito de luz mesmo para suportar tudo isso. E a gente está aqui, todos nós, mandando vibração positiva e coragem, que você vai entender. Ele só pede que ele consiga deixar ir quem deve ir. Ele entende que tem que ir, mas a dor é imensa. Então, eu queria pedir também pelas pessoas do Japão que estão passando por um momento de tempestade, tufão. Eu tenho uma amiga que está lá e todo dia peço para que nada de ruim, né, chegue até ela. Mas que já, infelizmente, muitas pessoas morreram por causa disso. Okay. Então convido a todos a fechar os olhos, serenando os pensamentos, respirando bem devagar, acompanhando os latidos do coração. Que nesse momento os mensageiros de Jesus se aproximam de cada um de nós. Vão nos abençoando, nos transmitindo energias novas e positivas. Obrigada, Jesus, por esta dedicação, os espíritos abnegados que estão sempre junto conosco, Senhor, nos abençoando e nos incluindo nos estudos. Rogamos, Mestre querido, que permita aos seus mensageiros visitarem a cada lar aqui representado, a cada lar dos que estão nos assistindo, e que todos os membros, Senhor, daquela casa possam ser visitados por esta luz profunda e infinita, e vai trazendo paz, sentimentos de amor e de compaixão. Rogamos as suas bênçãos, Jesus, para todos aqueles para os quais os nomes constam no caderno, para aqueles que os nossos pensamentos neste momento estão sendo dirigidos, e cada um possa pensar naquilo que precisa, no benefício dos seus familiares. Vamos vibrar muito amor no coração, mandando luz a cada lugar, a cada ser. Vibremos pelo Japão, pela Síria, pelos povos que estão passando necessidade, pelos povos da Venezuela, por todos aqueles, Senhor, em que o teu coração magnânimo sabe da necessidade, e nós te rogamos, Pai, piedade para com as nossas falhas, e que nós possamos refazer o nosso caminho, cheios de paz e de amor em nossos corações, reconstruindo, Senhor Jesus, todos os erros passados através da sua lei de amor. Pois disseste um dia que o amor cobre multidões de pecado. E assim, neste momento, Senhor Jesus, distribuímos os nossos pensamentos com desejo de paz, de alegria e fraternidade a toda a humanidade. Que os habitantes da terra, Senhor Jesus, possam ser abençoados neste momento. Pedimos especialmente, Senhor Jesus, para cada um dos brasileiros que moram no Brasil ou que estão fora, mas que terão em suas mãos o poder de mudar o governo.
Que nós possamos, Senhor, construir este reino de paz e de amor, para que ele se torne o celeiro do mundo, como já foi previsto pela humanidade. Que nós possamos abrigar em nossos corações o teu amor. O amor a Deus, nosso Pai, e gratidão, Senhor, por tudo que temos recebido neste país maravilhoso, com terras tão lindas, com um povo fraterno, e que nós rogamos que possa haver paz em todos os corações e sabedoria, Senhor, no momento da decisão de cada um. Porque só vós pode nos iluminar e nos intuir qual o caminho certo a ser escolhido. E assim, Senhor Jesus, rogamos que todas as criaturas possam estar em sintonia com o teu Evangelho, para que possamos fazer aqui, neste país, a tua pátria, construindo o Evangelho entre os povos e espalhando, Senhor Jesus, a fraternidade a todas as criaturas. Neste diapasão de paz e de alegria, rogamos que nos acompanhe onde estivermos, que esteja sempre conosco, Senhor, e que nos abençoe neste momento em que damos por encerrados nossos estudos de hoje. Graças a Deus. Que assim seja. Falar de política, eu acho que a gente precisa.